Paz do Senhor, meus irmãos, mais um domingo aqui nas montanhas e com uma mensagem de experiência própria daquilo que Deus me deu. Eu estou lembrado muito bem que quando o Rodrigo era muito criança, ele foi diagnosticado com hepatite. Nós fomos até o hospital infantil, a médica não detectou, mas depois foi visto os olhos dele branco, sem sangue, e ficando com uma cor amarelada, e depois verde. Eu me lembro que eu estava ainda fazendo teologia, fazendo seminário, e a médica havia dito que ele tinha que ficar isolado. A mãe dele estava grávida, esperando o Diego, e não podiam ficar juntos. E eu me lembro muito bem que eu fui estudar. Trabalhei na Companhia Docas e depois eu fui direto para o seminário, ainda dirigido pelo pastor Elianai Cabral. E quando eu saio e chego em casa, ele estava dormindo na sala, com uma luz bem fraquinha, e a mãe dele ainda escutava o choro dela, tentando dormir, mas com choro. A primeira coisa que eu fiz, que eu nunca tinha feito, mas o Espírito Santo me direcionou a, sabe o quê? A sentar no chão, com as costas encostadas no sofá onde estava o Rodrigo. E ali, pela primeira vez, eu tive uma experiência de falar com Deus. E falei com Deus. Comecei a conversar, do nada. Ninguém tinha me orientado a isso. E nessa experiência, eu falei com Deus, falei a minha preocupação do Rodrigo, Senhor, pedi para ele ser curado, mas também me lembro que eu disse a ele, olha, é o seguinte, se o Senhor quiser levar o Rodrigo, não sei o futuro dele, o Senhor sabe, se não for bom, leva ele, eu vou chorar, eu vou sofrer, mas eu sei que essa é a tua vontade. Mas também disse a Deus, se o Senhor tem planos com ele, deixa ele viver, cura-o. Coloquei minha mão direita nas pernas dele, suavemente, para ele não acordar. Coloquei minha mão esquerda na cabeça dele e comecei a sentir uma corrente elétrica sair pelos meus braços, minhas mãos e entrarem nele. Olhei para o lado, senti uma presença e vi um ser. Eu não sei se era Deus na forma humana, se era um anjo, mas eu não tive medo, não. Orei e aquelas correntes elétricas saíam pelas minhas mãos. Quando eu terminei a minha oração, olhei para o lado, ele já não estava mais. E eu notei que ele era muito sério. Ele não olhou para mim, não me disse uma palavra, mas na hora que eu fui interceder, ele estava junto comigo. Quando eu fui para o quarto, eu fui cheio daquela unção. E fui dormir. De manhã levantei, fui trabalhar nas docas às 7 horas da manhã. Quando eu volto às 11 horas, para minha surpresa, Diego estava no quintal brincando, correndo atrás de bola, brincando. E eu disse, o que aconteceu? E ela disse assim, não sei. Ele levantou da cama, sofá, e ele disse assim, eu quero comer coxinha. Aí ela foi até o bar do Nino, que era ali do lado, e ali mesmo ela comprou e ele comeu normal. Olhei os olhos dele, olhei para ele, tudo normal. Foi meu primeiro contato com Deus numa conversa. Não foi um monólogo. E falar com Jesus, e gritar, e chorar. E na hora que Deus vai responder, a gente diz amém. Foi a minha primeira experiência que eu tive com Deus. Tive 2 vezes em Portugal. E uma delas eu tive 2 revelações. Revelações nítidas. De pessoa para pessoa. Vou contar a segunda. Eu estava num campo enorme, verde, e com cercas. Aqueles postes, os arames. E apareceu um carro
de cor preta, de luxo. E nesse carro tinha 4 homens vestidos de negro, de preto, com costume, com ternos e armados. E eles pararam e vieram em cima de mim. Eu não sabia o que estava acontecendo. E eles começaram a me revistar. Saíram e conversaram e eu escutei a conversa. Eles dizendo, ele não tem nada. Então não creio que seja ele. E se reuniram lá no carro, entraram no carro e foram embora. Mas enquanto estão ali conversando, eu falei, mas eu não tenho nada aqui. Eu estava com um paletó. Coloquei minha mão esquerda no bolso, senti algo. Eu falei, mas o que é isso? Quando tirei de uma caixinha, dessa caixa que vem em aliança, né? Quando você compra, e tinha tipo de uma aliança bem espessa, larga, bem grossa. E eu disse, mas é isso que estão procurando? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Mas era isso que eles queriam. Era algo, aí senti que era algo que Deus tinha me dado. E que eles queriam tomar essa joia de qualquer maneira. Saíram. Quando eles saíram, simplesmente coloquei aquela joia no bolso, tirei a caixinha e joguei fora. Pelo menos não fazia mais volume. De repente eu vejo que eles saíram do campo, deram a volta e foram do outro lado, quase na minha frente, pararam o carro naquela cerca e pegaram armas como lança-bombas, coisas assim, lança-míssil, coisas assim. E eu vi que eles estavam com a intenção de me matar. Eu creio que a ordem foi, não encontrou, mas mata. E naquele momento, que eles estavam já armados, preparados para atirar, eu vi descer do céu um homem. Sinto a presença dele. Ele veio flutuando num ar, mas descendo. E eu só falei assim, é o Senhor? É você, Senhor? Você veio me socorrer? Ele não me falou nada, ele não olhou para mim. Simplesmente levantou a mão e os homens começaram a disparar. Os foguetes subiam e desciam contra ele mesmo. Eles atiravam para mim, mas ela subia e descia em cima deles e explodia. Não ficou nenhum vivo. Quando eu olhei assim para falar com o homem, ele tinha desaparecido. E imagine quem era. Era o mesmo que apareceu para curar o Rodrigo. Numa conversa com Deus, como você desenvolve uma conversa com Deus, esqueça a religião. Esqueça as bobagens de religião, tem que pôr fé na cabeça, tem que fazer isso, dar 7 voltas na igreja. Para de fazer isso. Comece a ter uma conversa com Deus, menos religião, mais Deus. Deixa Ele desenvolver essa unção dentro de você ou na tua cabeça. Você vai ver maravilhas, porque eu comecei a desenvolver uma conversa com Deus. Passou tempo, esqueci essas coisas. E comecei a voltar aqui para estas montanhas para conversar com Deus. Parece loucura. Pode parecer loucura para o mundo, mas para mim é o poder de Deus. Por isso eu digo uma coisa, se cumpre as palavras de Jesus, quando entrar no teu quarto, ora. Dobra o teu joelho se você quiser. Ora, porque o meu Pai está ali. E o meu Pai, Ele vai ouvir tudo que você fala. Você não vai senti-lo, você não vai vê-lo, mas Ele está ali. Se todos nós desenvolvermos uma conversa com Deus, a igreja muda. Porque nós vamos falar com Deus. Não com fantoche, não com boneco, não com uma estátua, mas com o Deus vivo. Aleluia. Por isso, eu faço esse apelo a todos vocês que comecem a falar com Deus. Desenvolva essa conversa, não seja um monólogo, você fala e não deixa Deus falar com você. Há muita podridão. A religião é podre, ela é nojenta, é infernal. A oração, a reza, feita religiosamente, é horrível. Mas falar com Deus é divino.
você vai ver o que vai fazer, porque o que aconteceu comigo vai acontecer com você. Quando você ajoelhar por uma necessidade, você vai vê-lo também. Como ele apareceu para mim, ele vai aparecer para vocês. E ele tem estado comigo até hoje. Rogo a vocês que façam isso em nome do Senhor Jesus. E em nome de Jesus, comecem a orar, conversar. Deixa ele falar a tua mente, a tua alma, teu coração. Não sei como ele fala, mas ele fala. É o que Jesus falou. Qual foi a orientação que ele deu para as 7 igrejas da Ásia? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muita gente tem orelha, mas não tem ouvido. Eu conheço um rapaz aqui em Las Vegas que ele tem orelha, mas não tem nem orifício do ouvido. É fechado. Tem gente que tem orelha, mas não tem ouvido. Deixe Deus trabalhar no teu coração, na tua vida. Ele vai fazer milagres. Eu sou o milagre de Deus. Eu já morri, já voltei à vida. Já perdi a respiração. E já voltei a respirar outra vez. Fiquei tempo sem respirar, com a presença de um ser que veio recolher a minha alma. Mas Jesus disse, ele não vai. Ele vai viver. E aquele espírito foi embora. Eu não vi o rosto desse espírito, parecia um monge, isso eu vi. Então eu recomendo que você faça isso. Eu estou cansado de ouvir versículos da Bíblia usados por pregadores sensacionalistas, esses profetas de televisão, de YouTube também, e não acontece nada. Mas precisa acontecer o quê? Você e Deus, você serve a Deus e Deus é vivo. O nosso Deus é vivo e você tem que conversar com Ele. No nome santo de Jesus, receba esta unção, que cresça essa unção dentro de você. E que se cumpra a palavra, a própria unção vai destruir muita coisa ruim, não, que estava te aprisionando. Receba Deus, viva com Deus. Ele é teu amigo, Ele é o teu conselheiro. Receba a tua unção no nome santo de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.